E, enfim, já que tá tudo frio ali, uma coisa boa do frio também é que a gente consegue se encontrar mais com os amigos e conta com os amigos até nas apurações aqui, que é o que eu vou fazer agora, trazer o Daniel Rittner para a tela. À distância, em Brasília não faz tanto frio quanto aqui em São Paulo, meu amigo, mas tocamos aqui junto uma apuração importante, um acordo entre o governo federal e o Congresso Nacional que pisou no acelerador de uma informação que o Daniel Rittner trouxe aqui na CNN, leilão de petróleo, que vai permitir a arrecadação de pelo menos 15 bilhões de reais. Venda de petróleo em áreas de pré-sal e é claro, Rittner, que isso ajuda a fechar as contas de 2025. Este acordo acabou sendo viabilizado por meio de uma outra medida provisória, o relatório da MP do Fundo Social para Habitação, que vai destinar mais recursos, também 15 bilhões, para a habitação na região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, etc. Uma série de outras medidas, incrementar os valores de saúde e educação. Mas o deputado José Priante, do MDB do Pará, relator dessa proposta, como ele me disse, resolveu dois problemas com uma cajadada só. Explica pra gente, Rittner. Bem-vindo aqui, boa tarde. Vamos lá, Yuri. Boa tarde para você. Que prazer estar aqui no 360. Boa tarde a todos. Vamos explicar desde lá de trás, desde o comecinho, qual é a origem desse leilão e por que a gente está tão de olho nele, inclusive do ponto de vista das finanças públicas. Quando a gente teve aquela alta do IOF, que acabou gerando uma crise política porque o Congresso não aceitou, o setor produtivo chiou demais e acabou apresentando também, o governo apresentou uma medida provisória com alternativas que também foram em boa parte repelidas pelo setor produtivo e pelo próprio Congresso, o Ministério de Minas e Energia correu ali para apresentar para o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira, levou um pacotão do petróleo, com 35 bilhões de potencial arrecadação em 2025 e em 2026. Das medidas todas que Alexandre Silveira apresentou para Lula como alternativas para arrecadação, a principal delas é um novo leilão de venda de barris de petróleo, de excedentes ali de áreas em que já existe produção, em que já há contratos operacionais sob o regime de partilha no pré-sal, Campo de Tupi, Campo de Atapu, por exemplo. E ali você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer uma unitização, ou seja, imagina o seguinte, eu estou aqui do meu lado com um campo de petróleo e tem um vizinho aqui que também tem a possibilidade de explorar petróleo, mas afeta o meu campo. Então eu tenho que fazer um acordo de unitização, em que todo mundo ali fica de acordo. E vender esses barris de petróleo excedentes, que não estão dentro do meu contrato. O governo mandou um projeto de lei no finalzinho de maio para o Congresso Nacional, que ficou parado. Não teve nenhum relator designado, não começou a andar efetivamente. E aí a gente trouxe a notícia, você conseguiu essa preciosa apuração de que no relatório da medida provisória 1291, uma medida provisória que amplia o uso do Fundo Social do Pré-Sal para habitação popular, por exemplo, para infraestrutura social, o Congresso fechou um acordo com o governo para já logo pegar esse texto do projeto de lei que viabiliza o leilão de petróleo e logo colocar na MP. Por que isso? Porque acelera, porque logo pode votar na Câmara e em seguida no Senado a medida provisória como um todo e aquela parte ali do projeto de lei que estava paradinha e que pode garantir por baixo a estimativa do Ministério da Fazenda, 15 bilhões de reais ainda em 2025. Na visão do Ministério de Minas e Energia pode ser mais. O pessoal até conta com mais de 20 bilhões em que pese o petróleo esteja numa situação bastante incerta. Mas é essencial para as contas públicas. Porém, Yuri, a gente sempre lembra uma coisa, isso é receita extraordinária. Não significa nem aumento de imposto, nem corte de gastos. É uma receita extraordinária que não se repete, mais do que isso. É um recurso finito. Petróleo é um recurso finito, é o que a ex-presidente Dilma Rousseff, e cito Dilma porque foi no governo Dilma que se fez um novo marco regulatório para explorar o pré-sal, ela justamente dizia o seguinte, que havia algumas receitas do petróleo que eram a garantia de um
passaporte para a riqueza das gerações futuras. As gerações futuras que não vão poder usufruir agora da riqueza imediata do petróleo, então você constitui um fundo, constitui uma reserva, uma poupança para depois. O que o governo na prática está fazendo com esse leilão, que é uma venda antecipada de petróleo ali que está sendo produzido a mais, está arrecadando 15 bilhões e está gastando agora para fechar as contas. Portanto, é dinheiro, é recurso extraordinário e é um recurso que as gerações futuras deixam de usar para a gente tapar o buraco, para a gente tapar as contas de um ajuste que não está sendo feito. É isso que a gente conversou agora há pouco com o deputado Carlos Zaratini, que é o relator, futuro relator da AMP do pacote fiscal. Tudo isso acaba mostrando ali os esforços todos que têm sido feitos para conseguir terminar o cumprimento da meta dentro deste ano de 2025 e de 2026, a segunda metade do governo Lula. E aí, Richner, antes de te liberar, acho que é crucial também a gente trazer 2 pontos, né? Esta MP do Fundo Social do Pré-Sal, para destinação da habitação, e como destacou o deputado José Priante, também incrementa a parte desse fundo que vai ser destinado à saúde e educação, tem toda ali uma preocupação de mitigar as desigualdades regionais, etc. Ele tem prazo de validade, essa MP, ela é do começo do ano, ela caduca no dia 3 de julho, tem que aprovar. E aí olha como são as coisas. Hoje, dia 24 de junho, é nada menos do que dia de São João, um dia que o Congresso Nacional fica esvaziado. O trabalho da comissão especial foi feito hoje. Não tem plenário, mas a ver ali nos próximos dias para que esta MP seja convertida em lei de fato entre esta questão. Outro ponto, só para a gente fechar, Richner, porque você também me ajudou nessa apuração com esse detalhe. Chegou-se a pensar em incluir aquela história da tarifa social da energia elétrica também nessa MP, mas aí o próprio relator disse, olha, não, isso aí deu mais ruído, deixamos de fora porque é melhor a gente caminhar com o que tem acordo para ser aprovado, para não caducar, do que dar um passo maior do que as pernas, Sidney. Mas, Yuri, sabe que nesse caso do leilão de petróleo há um interesse também do Congresso Nacional em votar logo e eu explico para a nossa audiência por quê. Quando o governo fez o congelamento de recursos, 31 bilhões de reais na última reavaliação bimestral de receitas e despesas, o governo cortou 31 bilhões de reais entre contingenciamento e bloqueio e criou uma arrecadação adicional que foi o IOF, depois algumas outras medidas porque a resistência com o IOF foi muito grande. Quando surge ali o Ministério de Minas e Energia dizendo, não, pera lá, gente, nós temos um leilão de petróleo aqui que pode resolver, ainda que parcialmente, a situação fiscal, o governo não pode, não é legal o governo incluir agora na reavaliação as receitas advindas desse leilão de petróleo. Por quê? Porque não tem amparo legislativo. O amparo está sendo criado agora, com a aprovação da MP, que absorveu o texto do projeto de lei, e depois, quando o governo tiver mais estudos, mandar para o Tribunal de Contas da União que precisa liberar, aí sim, talvez em julho, na próxima reavaliação de despesas e receitas, aí possa incluir esses 15 bilhões de reais adicionais no mínimo. Por que isso é importante? Porque se o Congresso diz não para o IOF e diz não para as medidas ali que estão na MP que trouxe taxação de LCA, de LCI e fizer essa medida provisória expirar, caducar, como a gente diz no jargão aqui da política em Brasília, o governo vai cortar mais gastos. E entre esses gastos estão as emendas parlamentares. Isso também o governo já sinalizou muito claramente que vai cortar na mesma proporção. Então, o Congresso é o maior interessado em criar também alguma medida arrecadatória. Nesse caso, como a gente disse, é uma receita extraordinária, não é corte de gasto, não é aumento de imposto, portanto, é uma receita que não se repete, mas ela ajuda a tapar o buraco, ela deve aparecer nas próximas reavaliações bimestrais e aí sim, inclusive, talvez o governo possa até abrir mão do que está contando ali com o IOF ou com taxação de LCA, de LCI.